Apocalipse 7 diz: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E olha que interessante, essa palavra aqui, deixa eu ver, gonia, né? Aqui em grego, é a 1137, ela também significa secret place, ou seja, um lugar secreto, um lugar escondido. Tá? Então, quando a escritura fala, às vezes tem gente que fala, quer dizer que a Terra é quadrada? Não, a Terra ela é circular, como a Bíblia fala. Mas quando fala sobre os 4 cantos da Terra, na verdade seriam os 4 lugares secretos da Terra. É isso que seria importante as pessoas buscarem as traduções, né? Então fala, os 4 anjos que estavam sobre os 4 lugares secretos da Terra, que são 4 quadrantes ligados às aquelas constelações principais que eu venho falando sobre as tribos celestiais, onde está ligado ao signo ali, né? A gente conhece hoje esses signos, não por tribos celestiais, mas está ligado a Ruben, né? Adã, que na verdade é Levi agora, porque foi substituída. Então, Adã, Levi, a José e a Judá. Que em outras palavras seria signo ligado a Leão, Aquário, a Escorpião e Touro, tá? Então, esses quadrantes celestes, tá? Então, é isso que seria importante as pessoas compreenderem. Então, por isso que sempre tem essa questão dos viventes, esses viventes ligados a Miguel, a Gabriel, a Rafael e a Fanuel, né? Bom, então, continuando. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Olha que interessante, né? A questão do leste, sempre o leste, que é o ligado ao mundo do passado, ao portal principal desse sol nascente, tá? O que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, primeira coisa aqui que já prova uma coisa importante. Esse aqui é um momento final que Deus ele vai testar a cada um de nós. É um momento final, é um teste. Os israelitas permaneceram, quando as pragas estavam caindo, eles permaneceram ali. Eles não foram colocados em algum lugar, mas eles foram protegidos. Onde a letra Tav, né, ela é como um batente de porta, né, e está ligado ao 400, isso é conhecimento hebraico, cabalístico, né, sobre as letras e sobre aquilo que Deus ele tem na sua palavra a todo momento, mas isso só no hebraico que você vai conseguir compreender esses mistérios, né? Essa ciência, essa física quântica. Então, já é momento da gente amadurecer e não ficar com demonização boba, né? Tonta daquilo que às vezes eu estou falando aqui, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente percebe que há um selar, há uma proteção naqueles que são de Deus. Se há uma proteção, significa que vão passar, estarão ali nesse momento final. Onde significa que nós, quando estivermos passando por esse momento, você não tem que correr, você não tem que ficar preocupado e falar, e agora eu vou ter que me enfiar debaixo da terra igual aqueles que não têm Deus no coração? Não. O que você vai fazer é apregoar para as pessoas e clamar a essas pessoas que elas se arrependam. Por quê? Porque o Pentecostes, o selo do Espírito, essas festas, elas se entrelaçam. E a gente está sofrendo aí naquele momento as trombetas. Estamos no andamento do Pentecostes para trombetas, nas festas judaicas. E o interessante é que depois vem aquela que é chamada do Yom Kippur, o momento de arrependimento. Então você vai clamar e chamar pessoas para se arrepender. E se você ali tiver em um momento, sempre a gente, né, eu me arrependo de erros todos os dias. Né? Ao mesmo tempo, quando eu me arrependo de algo, eu não fico mais... Se a gente se arrepende de verdade, eu não fico falando para Deus assim todos os dias, Pai, me perdoe por aquilo que eu fiz ontem. Aí no dia seguinte, Pai, me perdoe por aquilo que eu fiz no dia antes de ontem, de novo. Não, se você tem consciência que você se arrependeu e não quer fazer mais aquilo, você não precisa ficar pedindo perdão 1000 vezes. Né? Você tem que sentir que você está perdoado, porque Deus ele já te perdoou. Ele não fica te cobrando dizendo, peça perdão para mim daquilo que você fez ali, eu já te perdoei, mas peça perdão de novo hoje. Não. A não ser que você cometa um erro novamente, um erro parecido e tal, aí você vai pedir perdão, mas
aos poucos, você vai se santificando, você vai melhorando. E você não vai precisar pedir perdão a todo momento e a toda hora e da mesma coisa. Né? Então, a gente vai tendo o quê? Esse selar de Deus, esse crescimento espiritual. Então, é muito interessante o selo, né, nas suas testas, né, ligado à mente, à glândula pineal, ao mundo espiritual, pituitária. Tá? E aí diz, e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui sim, número, que ele está ligado a uma literalidade do mundo celestial, onde houveram os primeiros 144 mil, tá? Ligado ao mundo espiritual, aqueles que foram como primícias. Depois, quando a gente for dando andamento nas outras lives, vocês perceberão que é uma primícia, e aí se torna uma grande multidão esse número 144, tá? Esses 144 mil. E o interessante é que aqui está ligado, sabe o que, pessoal? A uma ordem de, como vai ser a ordem de colheita. Nada na Bíblia é à toa. Então, os primeiros que serão colhidos serão da tribo de Judá. Em seguida, Rubem. Em seguida, Gade. E nessa ordem que eu vou falar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. Essa ordem aqui, né, eu perguntando, falei, pai, o que significa essa ordem? É a ordem de colheita. Olha que profundo isso, olha que interessante. Tá? E aí diz, depois dessas coisas, olhei, olha aqui, a prova também, né? E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso aqui significa que aqueles que sobreviverem a esse e fizerem seu último ato de missão, quando houver o eco das trombetas, estarão passando aqui por tudo isso daqui, tá? Onde o término final, o tempo do recolhimento dessa colheita dessas 12 tribos, eles são o eco das trombetas, onde na última trombeta já não vai restar ninguém aqui, daqueles que são de Deus, tá? Compreendem isso? Isso é muito simples de compreender. São os servos de Deus sendo enviados e os ecos da trombeta ocorrendo. Tá? E aí as pessoas vão sendo recolhidas pouco a pouco nessa ordem, onde a região ali de Judá, então os da tribo de Judá vão sendo recolhidos e Deus vai recolhendo um por um. Por quê? Porque com certeza Deus ele tem algo específico para trabalhar com cada um dessas tribos. Os da tribo de Judá vão primeiro porque tem um porquê, Deus ele sabe o porquê. Né? O último serão da tribo de Benjamim. É interessante que Benjamim, no exército, quando você faz leitura, isso aqui é tão profundo, que tudo está conectado na Bíblia. Nos estudos, você percebe que Benjamim, eles sempre eram os últimos e eles atacavam por trás dos inimigos. Isso é muito interessante, sabe? Eles tinham outro tipo de estratégia, né? Eles eram ambidestros e Benjamim é retirado por último. Interessante, sabe? Toda a conexão bíblica, né? Depois, continuando aqui. Diz, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Por que tá falando dessas trajando vestes brancas? Porque está falando de todo esse povo da ressurreição. Aqui já é ressurreição, pessoal. Tá? Então, do sexto selo para o sétimo, já começa a ressurreição e a colheita final de todos aqueles que estão, como eu posso dizer, aqui neste mundo. E aqui começa a ressurreição já, os que já estão com, em outras palavras, com Jesus, aqueles de todas as outras eras, eles já começam a se levantar e começar a cumprir a colheita final, tá? De todas as pessoas de todos os tempos começam a se levantar, e os que estão aqui começam também a ser colhidos. Só que esses vão sendo colhidos vivos, né? Aqueles que já morreram, eles ressuscitam, né? E nós somos transformados, né? Isso é muito, muito profundo. E aí vai se encontrando ali vai formando, vai criando essa grande multidão, onde aí Jesus ele desce para acabar com tudo, porque estamos sendo reunidos para a guerra. Estamos dando continuidade no evento celestial que ocorreu. A guerra ela foi parada, porque parte desses não tomaram partido. Então agora nós começaremos a ser reunidos, um lado, ou você está do outro lado, ou está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo. Não existe essa heresia, não existe essa heresia de povo meio termo que vai entrar no reino de Cristo, que ficou no meio termo. A volta de Cristo ela é suficiente
para ressuscitar a todos. Vai ser dado um tempo final ali, mas para que a pessoa amadureça, né? Mas ela é suficiente. Você que diz que há um restante que vai ficar numa terra física, você está rasgando a sua Bíblia. Você está rasgando aquilo e jogando fora. Agora, você entende que a volta de Cristo não é suficiente para separar ali, e ficou um povo lá meio isentão, vendo pessoas ressuscitarem ou etc., o mundo acabando e o cara isentão ali. Ah, por favor, né? Eu chamo de a heresia dos isentões, né? Os isentões. Ou não existe mais morno, não haverá mornos para esse momento. E todos aqueles que morreram é a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, ela ocorre, e aí em seguida vem a segunda ressurreição, que é dos maus, tá? Mas a gente vai dando continuidade disso. E aí diz... e todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do trono, sob seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, são quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, todos aqueles que são da tribulação e grande tribulação, por que é chamado de tribulação e grande tribulação? Porque ela vai dando aquele, como eu posso dizer, aquele clímax, igual a um filme, né? Tem aqueles filmes que talvez são xoxo, mas tem aquele filme que tem os acontecimentos no início, no meio, e de repente o fim geralmente é aquele grande clímax, igual o Vingadores do Ultimato lá, né? Onde tem aquela reunião final, onde todos os heróis lá de várias linhas temporais, de todos os tempos, se reúnem para lutar contra o Thanos lá. É a mesma coisa que vai ocorrer. E não é porque a Bíblia está imitando isso. Na verdade, esses produtores que imitam a Bíblia, eles conhecem como o mundo espiritual funciona, então eles imitaram o acontecimento da ressurreição e daqueles que virão de todos os lugares celestiais para se reunirem para a última batalha, onde o mundo físico e o mundo espiritual estarão unidos. Os pregadores, eles ficam ensinando que Satanás ele vai querer essa Jerusalém física e tal, e eles não conseguem conciliar o mundo espiritual e o mundo físico junto. Porque nesse momento estarão fundidos. Não haverá mais diferença. Esse sistema de mundo ele vai estar já aberto para as outras dimensões. Por isso que Jesus vai estar aqui. As pessoas verão aquele que está no trono, tanto que eles vão querer se esconder, né? Então, é isso que as pessoas precisam compreender. Os corpos celestes estarão ali em colapso, o firmamento caindo, né? Tudo indo por água abaixo e o povo pensando em Jerusalém física, pensando o que vai... sabe, pensando que você vai jogar a batalha final de Deus será a base de metralhadora ou de estilingue, né? Sendo que o negócio ele é outro nível, né? E aí diz o seguinte... por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Tá? Então aqui já é glória, já é entrada.